Brasília foi planejada para ser o centro do país, mas continua isolada do mar. Entre as plantações do Centro-Oeste e o litoral do Espírito Santo, ainda falta um corredor direto capaz de levar grãos, minério e cargas industriais em grande escala. E assim surgiu essa ligação. Uma ferrovia com mais de 1.300 quilômetros, batizada de Estrada de Ferro Juscelino Kubitschek. Apesar do nome controverso, é a ferrovia que faltava no Brasil, pensada para cruzar Goiás e Minas até São Mateus, criando um novo eixo logístico para o Porto Central e, em um segundo momento, até abrir espaço para trens de passageiros entre o Planalto Central e o Atlântico. Neste vídeo, você verá como esse projeto nasceu, qual é o traçado previsto e quando começará as obras. O batismo da ferrovia com o nome de Juscelino Kubitschek carrega uma dose de ironia histórica. JK entrou para a memória do país como o presidente das metas e das grandes obras, mas também como o líder que acelerou a rodovização do Brasil, priorizando estradas e montadoras no lugar de uma malha ferroviária moderna. Enquanto rodovias se multiplicavam, ramais de trem eram desativados, sucateados ou simplesmente abandonados. Dar o nome de JK a uma nova ferrovia, que sai justamente de Brasília, é quase uma correção de rota tardia, como se a capital planejada finalmente recebesse os trilhos que faltaram no projeto original de desenvolvimento. A ideia concreta da Estrada de Ferro Juscelino Kubitschek nasce já dentro de um novo ambiente regulatório. Com o programa ProTrilhos, o governo federal abriu espaço para que empresas privadas pudessem propor, construir e operar ferrovias por autorização, sem depender exclusivamente dos grandes leilões de concessão tradicionais. Nesse cenário, a PetroCity Ferrovias apresentou ao Ministério dos Transportes um pacote de projetos conhecido como Corredor Centro-Leste, que reúne diferentes trechos ferroviários convergindo para o litoral do Espírito Santo. A EFJK é o eixo mais longo e ambicioso desse conjunto, pensado para conectar diretamente o Planalto Central ao Atlântico. Antes de chegar às pranchetas de engenharia, o projeto passou por uma etapa de estudos econômicos e de demanda coordenados com entidades capixabas e do Centro-Oeste. O objetivo era responder a uma pergunta simples em linguagem técnica. Existe carga suficiente para justificar mais de 1.300 quilômetros de trilhos novos? As projeções sobre grãos, minério, celulose, insumos industriais e contêineres mostraram um fluxo crescente saindo de Goiás, Distrito Federal e norte de Minas em direção aos portos, hoje escoado majoritariamente por rodovias ou por rotas ferroviárias mais longas e congestionadas. No desenho atual, a ferrovia nasce na região de Santa Maria, no Distrito Federal, zona com tradição logística e conexão direta com o entorno sul da capital. Dali, o traçado se estende em direção a Goiás, tocando municípios do chamado entorno de Brasília, como Valparaíso de Goiás, Nova Gama, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto e Formosa. Esse primeiro segmento funciona como um funil, captando cargas que hoje saem em caminhões espalhados por acessos secundários e concentrando tudo em um eixo único de alta capacidade em direção ao leste. Ao cruzar a fronteira com Minas Gerais, a EFJK se alonga por uma faixa de cidades do Noroeste, norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Nessa região, o traçado aproveita corredores naturais entre serras e vales para reduzir a necessidade de túneis profundos e cortes agressivos, ao mesmo tempo em que se aproxima de polos produtores agrícolas e minerais, hoje pouco conectados por ferrovia. A lógica é transformar municípios que vivem à margem dos grandes eixos em pontos de embarque estruturados, com pátios, cruzamentos e, em alguns casos, portos secos integrados à aduana e à indústria local. Já em território capixaba, a linha se aproxima de Barra de São Francisco e segue em direção ao litoral norte do estado até alcançar São Mateus. É nessa faixa final que a ferrovia se encaixa à estratégia portuária. A EFJK nasce orientada para alimentar o Porto Central, complexo privado planejado para receber grandes navios e para se conectar a outros terminais da costa do Espírito Santo. Nesse trecho, os projetos prevêem instalações intermodais onde cargas que chegam de trem podem ser redistribuídas por rodovias regionais, cabotagem e, no futuro, até por outros ramais ferroviários que dialoguem com a EF-118 e com a malha da região de Vitória.
O calendário da Estrada de Ferro Juscelino Kubitschek ainda depende de licenças e desapropriações, mas já existe uma janela de tempo relativamente clara. Hoje, o projeto está em fase de análise ambiental no IBAMA, após a entrega dos estudos de impacto e conta com declaração de utilidade pública emitida pela ANTT em 2024, o que permite avançar na aquisição das áreas ao longo da faixa de domínio. A PetroCity trabalha com a ideia de iniciar as frentes de obra a partir de 2027 e levar a construção pesada ao auge entre o início da década de 2030 e 2031, quando a ferrovia deve entrar em operação plena ligando Santa Maria, no Distrito Federal, a São Mateus, no litoral capixaba. Por trás desse cronograma está um esforço financeiro de grande porte. As estimativas mais recentes para a EFJK apontam um investimento na casa de 15,5 bilhões de reais apenas na ferrovia, considerando cerca de 1.300 quilômetros de trilhos, pátios, sistemas de sinalização e conexões com portos secos. Em paralelo, o complexo logístico completo, incluindo o porto de Uruçuquara, em São Mateus, eleva o pacote para algo em torno de 28 bilhões de reais, combinando recursos próprios, financiamentos de longo prazo e incentivos fiscais federais específicos para a infraestrutura. Em termos de custo por quilômetro, trata-se de um dos empreendimentos ferroviários privados mais caros já estruturados no país, justamente pela extensão da linha e pela necessidade de atravessar diferentes relevos e bacias hidrográficas. No desenho financeiro, a receita futura virá basicamente do frete de cargas, grãos, celulose, minério, cargas containerizadas e insumos industriais. É esse fluxo que precisa pagar a conta da obra e da operação ao longo de décadas. A discussão sobre tarifas de passageiros ainda aparece como cenário de médio ou longo prazo. Não há tabela definida, nem aprovação regulatória específica para esse serviço, mas a lógica é simples. Se em algum momento a demanda em Brasília, Goiás, Minas e o litoral se mostrar robusta e o trem conseguir competir em tempo e conforto com ônibus rodoviários e aviões, a operadora poderá desenhar produtos de viagem com preços na mesma faixa desses modais, variando conforme classe, paradas intermediárias e política comercial. Por enquanto, o transporte de pessoas permanece como possibilidade estudada e não como compromisso de curto prazo. Do ponto de vista de engenharia, a EFJK é um típico projeto Greenfield de grande porte. A construção começa muito antes do primeiro trilho ser assentado. Topografia fina, sondagens de solo, redefinição de traçados em curva para fugir de áreas ambientalmente sensíveis e compatibilização com rodovias, rios e áreas urbanas. Em campo, a primeira etapa visível tende a ser a instalação de canteiros e acessos temporários, seguida da terraplenagem em vários pontos simultâneos. Cortes em encostas, aterros em vales, implantação de sistemas de drenagem e estabilização de taludes criam a plataforma onde a via permanente será apoiada. Em segmentos mais planos, esse processo é relativamente rápido. Em regiões de relevo quebrado em Minas, cada quilômetro exige cuidado milimétrico para evitar movimentações de massa, erosão e interferência com cursos d'água. Sobre essa base, entram as chamadas obras de arte especiais, pontes, viadutos ferroviários e túneis que garantem a continuidade do traçado com rampas suaves e curvas compatíveis com trens pesados. Em rios maiores, a solução passa por pontes metálicas ou mistas, com vãos capazes de liberar a navegação e suportar comboios de 100 vagões, carregados com dezenas de milhares de toneladas. Em serras específicas, a alternativa é perfurar túneis com métodos convencionais de escavação e revestimento em concreto, coordenando explosivos, ventilação e monitoramento de recalques para não afetar comunidades próximas. Paralelamente, surgem pátios logísticos e portos secos em pontos estratégicos, funcionando como pequenas estações de transformação, onde grãos, madeira, rochas ornamentais e contêineres trocam de modal e seguem viagem até o porto central. A fase final de construção concentra a montagem da via permanente e dos sistemas de controle. Dormentes de concreto e trilhos contínuos soltados formam uma linha projetada para suportar altos volumes de carga com menor necessidade de manutenção. Sistemas de sinalização eletrônica e centros de controle operacional garantem o espaçamento seguro entre trens, o gerenciamento de cruzamentos e a coordenação entre a ferrovia e o porto. Antes da operação comercial, a ferrovia passa por uma etapa de comissionamento, com trens de teste percorrendo o traçado em velocidades progressivas, medindo deformações, ruído e vibração. Se o licenciamento seguir o curso previsto, esse ciclo, do primeiro canteiro ao trem inaugural de carga, fecha em torno de 4 anos de obra
obras intensas para que a EFJK chegue a 2031 com condições de operar como novo eixo de ligação entre Brasília, o interior de Goiás e Minas e o litoral do Espírito Santo. O ponto de chegada da estrada de ferro Juscelino Kubitschek não é um porto qualquer. No litoral norte capixaba, o Centro Portuário de São Mateus aparece nos projetos como um complexo industrial portuário em águas profundas, desenhado para receber navios de grande porte e operar como hub logístico para a América Latina. A área planejada supera 2.000 hectares de terrenos próprios, com um calado projetado em torno de 25 metros, o que permite receber alguns dos maiores navios de grãos e contêineres em operação no mundo. A configuração final prevê dezenas de berços multipropósito, pátios integrados e ligação direta com a ferrovia, criando um corredor contínuo do interior até o cais. Em paralelo ao cenário de carga, existe o capítulo de passageiros. A operadora da ferrovia admite, em documentos e entrevistas, que o trem que ligará Brasília ao litoral do Espírito Santo pode receber serviços de passageiros em um horizonte mais distante. Isso significaria uma ligação inédita entre o Planalto Central, o interior de Goiás e Minas e as praias capixabas, com estações em cidades médias, hoje dependentes de ônibus de longa distância. Em tese, um trem de média velocidade poderia conectar Brasília a São Mateus com paradas estratégicas, oferecendo uma alternativa intermediária entre o avião caro e a rodovia cansativa, com vagões configurados para turismo, negócios e deslocamentos regionais. Na prática, porém, esse cenário exige uma adequação econômica difícil. A prioridade inicial é a carga, que gera contratos de longo prazo e volumes previsíveis para cobrir os investimentos de mais de 12 bilhões de reais na ferrovia e bilhões adicionais no porto. Para passageiros, seria preciso combinar demanda constante, tarifas competitivas e, possivelmente, algum tipo de parceria com o poder público, seja em forma de subsídio, seja em isenções específicas. Ao lado das promessas, a EFJK e o Porto enfrentam um cardápio pesado de riscos. O primeiro é o ambiental. Tanto a ferrovia quanto o Centro Portuário de São Mateus dependem de licenciamento do IBAMA, com estudos de impacto sobre fauna, flora, comunidades tradicionais e zonas costeiras sensíveis. O próprio ato da ANTT, que declarou utilidade pública para a passagem dos trilhos, reforça que nenhuma desapropriação ou obra dispensa a necessidade de licenças ambientais formais. Em um país onde projetos de infraestrutura frequentemente sofrem reveses em órgãos ambientais e no judiciário, qualquer atraso na emissão de licenças pode empurrar cronogramas de início de obra e inauguração. Há ainda riscos fundiários e sociais. A faixa de domínio da ferrovia corta dezenas de municípios, propriedades rurais, áreas de expansão urbana e, em alguns trechos, regiões com conflitos fundiários latentes. Cada desapropriação exige negociação, avaliação de valor, indenização e registro. Processos contestados podem parar em ações judiciais, encarecer o projeto e fragmentar o avanço das frentes de obra. Em paralelo, a implantação do porto em uma faixa litorânea relativamente pouco estruturada implica transformar comunidades costeiras, redesenhar acessos viários e enfrentar pressões de moradores, setores de pesca e turismo local. No campo financeiro, a EFJK e o Porto operam em um ambiente de juros altos, competição por capital e volatilidade cambial, já que boa parte dos equipamentos pesados, sistemas de sinalização e embarcações de apoio é indexada a moedas fortes. Relatórios recentes sobre ferrovias brasileiras lembram que projetos desse porte costumam enfrentar riscos de custo acima do previsto, renegociações de contratos e reprogramações de investimentos ao longo de mais de uma década. Mas e você? O que acha da estrada de ferro Juscelino Kubitschek ligando Brasília ao litoral do Espírito Santo? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista ao vídeo anterior.